Olá, eu sou Marta Neves e fui convidada a esse diálogo com vocês sobre o cuidado com a psicosfera. Mas antes vou convidá-los para fazer uma breve prece. Neste momento, então, aonde quer que estejamos, no horário que for, possamos lembrar do propósito que nos leva a assistir uma reflexão como essa, fortalecendo nossa esperança, nossa fé, nosso ânimo para melhor viver dentro do contexto atual. Que mantenhamos a sintonia com a espiritualidade maior, inspirando-nos e amparando sempre. Que assim seja. Bem, o cuidado com a psicosfera é algo que ele é constante. Ele muitas vezes já é mencionado em palestras, em leituras, em grupos de estudo. Mas nesse momento atual que nós vivemos, mais do que nunca nós temos que prestar atenção. Mas afinal, o que é a psicosfera, né? É toda emanação que temos de sentimento, de pensamento, de emoção, forma um halo energético, forma um padrão de vibração. E isso é a nossa psicosfera, é a nossa identidade vibratória que pode oscilar de acordo com os pensamentos, as emoções que nós temos, ou pode se manter mais estável também. Então, muitas vezes nós já manifestamos, as pessoas manifestam assim: é só chegar perto daquela pessoa, ou só conversar um pouco com aquela pessoa que eu já me sinto bem, animado, entusiasmado, ou às vezes só o olhar daquela pessoa já me desperta ânimo, coragem, fico mais feliz, ou às vezes ao contrário. É chegar num ambiente, eu fico sonolento, eu fico cansado, eu fico desanimado. Então, nós entramos em sintonia ou hostilizamos às vezes alguma pessoa, algum ambiente, mas por termos essa sensação, essa percepção desse padrão vibracional. Então isso a gente pode caracterizar como psicosfera. Então ela é um resultado, ela é conforme os níveis de emocional, espiritual, intelectual, porque é um conjunto que se forma. E isso é a nossa identidade, que pode ser percebida por nós encarnados, na convivência, na aproximação, no relacionamento, e por os desencarnados também. Né? Nós podemos criar afinidades ou não, a proximidade ou hostilidade, que aí nos desperta ainda mais a nossa responsabilidade, a nossa atenção para essa psicosfera conosco e com as relações que queremos estabelecer. Né? Então, se nós temos um reconhecimento pela psicosfera, seja ela por afetividade, por proximidade, por sintonia ou também ser por sutilidade, a gente pode perceber que isso tem uma característica da psicosfera do indivíduo, a psicosfera humana, que reflete numa psicosfera ambiental e que se reflete numa psicosfera terrestre, sai do individual para o coletivo. Mas então a psicosfera humana é isso que cada um de nós alimenta nesse padrão que nós temos no nosso dia a dia, ou num acúmulo que nós vamos fazendo também. Né? Então, assim, nós temos condicionamentos. Nós temos condicionamentos, às vezes, de pensamento, de sentimento, hábitos. Algumas coisas a gente vai percebendo e vai se reformulando, vai se elaborando. Então, às vezes, aqueles hábitos assim de ficar remoendo algo do passado, ou remoendo alguma coisa que alguém nos disse, uma mágoa, um rancor, o que eu vou dizer para aquela pessoa quando eu encontrar com ela. Então, assim, a gente vai alimentando aquilo como se a gente estivesse intoxicando, né? Um monte de nuvem, né? E que às vezes é difícil permear vibrações mais salutares, mais saudáveis, de padrão que venha nos elevar. Ou aquele sentimento assim que as coisas passam, todos nós estamos envolvidos de vários tipos de ondas no dia a dia, mas estarmos mais atentos e alerta
para não ficar nesse padrão, né? De buscar recursos que a gente possa se tornar num padrão que nos eleve mais, que seja mais construtivo, mais elevado, que a gente não fique engatado nessas coisas que nos deixam presos, né? E deixar de enxergar outras oportunidades, outras leituras da realidade que nos façam bem, outras leituras de nós mesmos também. Então, essa psicosfera humana é como se fosse uma alimentação. Do que eu opto em me alimentar para o meu espírito, para a minha emoção, para o meu intelecto, para me manter mais saudável, equilibrado, para lidar com as circunstâncias do dia a dia que são desafiadoras. Eu posso ir por embate, eu posso ir por conflito constantemente e me enfraquecer, me desgastar, ter medo e me paralisar. Ou ver as circunstâncias, sentir reflexo delas, que é natural, mas eu me estagno, eu me paraliso com isso, ou eu busco me fortalecer, perceber como é que eu me sinto, tentar me reequilibrar para poder lidar com as situações. É como se fosse um profissional, né? Um médico da saúde, né? Um enfermeiro, um psicólogo, enfim, um profissional da saúde que vai atender o seu paciente, a pessoa que busca socorro. E por mais que ele esteja num ambiente de conflito também, que muitas vezes não é saudável, ele precisa se cuidar, se fortalecer, estar bem, o máximo dentro do possível para poder atender bem. Então, se nós estamos num contexto hoje que nos coloca em xeque a todo momento, seja pelas notícias, seja pelo isolamento, pelo distanciamento dos entes queridos, dos amigos, enfim, numa situação às vezes de confinamento, seja só ou seja com as pessoas que não era comum tanta convivência, eu preciso estar mais vigilante. É um momento de nos testar assim em todos os detalhes. E aí nós precisamos estar atentos como é que nós estamos para nós ficarmos bem conosco mesmo. E aí entra também a psicosfera do ambiente. Porque se eu tenho essa em poder de influência em relação ao meu bem-estar, ao meu equilíbrio ou não, ou mantê-lo desestabilizado, isso emana para o ambiente. E se eu estou convivendo nesse ambiente com mais pessoas, esse conjunto de psicosferas que estão ali individuais, elas alimentam a psicosfera ambiental. Então é quando a gente diz assim, o clima daquele ambiente. Então isso poderia ser para um ambiente de trabalho, para um ambiente domiciliar, para casa, para um ambiente de lazer. Então, às vezes, estamos até assim, em situações que poderíamos estar mais em convivência, numa reunião de amigos, num ambiente, às vezes, de reunião de trabalho. Então, as coisas estão transcorrendo bem, mas às vezes a conversa vai se desvirtuando, vai entrando em conversas, assim, às vezes mais provocativas, ou às vezes em tom de fofoca. E quando vê, as pessoas vão alterando a emoção, vão se irritando, e daqui a pouco, algo que estava tão equilibrado, cooperativo, solidário, acaba descambando, às vezes, até para um desentendimento. Mas porque às vezes a gente não está atento ao que a gente está alimentando na hora. E embarcamos numa conversação, num padrão de sentimento que nós nos arrependemos depois ou não, nem percebemos que nós contribuímos daquela forma. E isso no ambiente também familiar. Então podemos estar, às vezes, indignados, revoltados, contrariados, mas o que nós estamos emanando de conversação, de sentimento, às vezes mesmo não falando, podemos estar contribuindo para um clima que não é favorável para aquela convivência ali naquele momento. Então vem a psicosfera ambiental também. Mas isso não é para nós estarmos assim nos penalizando, castigando. Pelo contrário, quanto mais alertas e vigilantes, maior o aprendizado. Tem uma frase que diz que o aprendizado não vem na hora da dor. O aprendizado vem com o que fazemos depois de termos sentido a dor. Então, se nós estamos na Terra, é para um grande aprendizado. E se nós escolhemos estar vivendo nessa era, nesse período da humanidade, em que estamos em bilhões, 7 bilhões, enfim,
convivendo com esse grande desafio terreno, ou nós também escolhemos de uma forma consciente estar aqui, ou por nosso aprendizado ia ser muito enriquecedor. Estarmos convivendo e estarmos contribuindo nesse momento de regenerativo, nosso e da coletividade. Então estamos sendo assim, testados, tendo riquíssimas oportunidades, às vezes nos saindo bem, às vezes nem tanto. Mas o que a gente pode fazer então melhor? Ou consolidando aquilo que a gente já aprendeu aqui, ou já consolidou aqui, e agora está na hora de colocar mais ainda em prática. Ao colocar mais em prática, a gente se fortalece e a gente serve de inspiração para os demais. Porque a gente nem precisa falar, mas as pessoas nos observam, nos sentem e isso influencia um movimento contagiante. E aí a gente passa da psicosfera humana, da psicosfera ambiental para a psicosfera terrena. Se a gente percebe que esses vários ambientes são alimentados pelas individualidades, vocês imaginem a psicosfera terrena, que tem toda a questão cultural, emocional e espiritual dos vários grupos que a compõem. Então, se o planeta Terra ele está sendo muito alimentado por medo, por disputa, por interesses diversos, por questão econômica, por questão política, pela questão da tecnologia, enfim. Se essa vibração nos paralisa e nos cria um clima de hostilidade, para que a espiritualidade maior possa interferir, interceder, inspirar cientistas, inspirar tecnologia, inspirar lideranças importantes de dar um salto no nosso tipo de desenvolvimento que fizemos até hoje para melhor, nós precisamos melhorar a nossa psicosfera, torná-la mais em sintonia com a espiritualidade maior. Bom, mas e que recursos são esses para melhorar essa psicosfera, para torná-la mais salutar, mais harmônica e suscetível a tantas colaborações que o plano espiritual pode nos dar? O recurso da caridade, ele é um benefício mútuo a quem contribui, a quem sensibiliza e aquele retorno de sensação de troca, de aprendizado, de enriquecimento. Não é uma caridade de promoção, mas a caridade genuína de solidariedade humana que nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprendizado. Virtual, presencial, enfim, não tem limites. A oração, naqueles momentos de interiorização, de nos sentirmos e dialogarmos da forma que for, com a crença que for, de serenidade, tranquilidade, para dialogar com o plano espiritual. A meditação, que também é uma forma de nós podermos silenciar e nos conectar, seja com o auxílio de uma música, de uma leitura, de uma frase que tem sentido para nós e a gente fica repetindo aquela frase como um mantra, né? Então tudo aquilo que nos facilita nos conectar com algo maior, com essa essência que a gente carrega conosco mesmo e nós nos esquecemos. E isso tudo faz nos elevar e sair de um papel mergulhado ali naquele problema do dia a dia, daqueles conflitos, e a gente se afasta um pouco e olha com um olhar mais amplo, de observador, e a gente se enxerga muito mais do que aquilo ali, como um espírito que está aqui para aprender, olhar o contexto e ver como é que em determinados momentos eu estou agindo, como se fosse uma grande peça. E aí quando eu volto para o meu contexto fora da oração e da meditação, eu fiz uma nova leitura e às vezes me coloco melhor naquela peça, aquela atuação. Né? Então temos a caridade, temos a oração, temos o cuidado com os sentimentos, com o pensamento, a meditação. Às vezes a conversa de uma forma sincera de como é que a gente está se sentindo, com quem a gente está convivendo presencialmente, ou às vezes na própria conversa virtual, nas reuniões que estamos fazendo de família, enfim, de amigos, pelo computador. Poder dialogar e conversar com as pessoas, buscando apoio, dividindo como é que a gente está se sentindo e percebemos às vezes
que não só nós que estamos com ansiedade, com tristeza, com medo, mas a gente compartilha e se ajuda mutuamente. Não se isolar, né? Isso é fundamental. O isolamento pode ser até presencial, pode ser ali da convivência, mas temos várias formas de tecnologia hoje que nos mantém ligados. E se isso também às vezes ainda não nos ajuda, o profissional, né? Nós temos inúmeros profissionais hoje à disposição virtualmente, por WhatsApp, pelo computador, né? Que pode também nos dar um apoio, uma leitura, uma música. A gente perceber tudo aquilo que, isso está me deixando reflexivo, triste, preocupado, tenso, eu não vou negar a realidade. Mas algo que me suga energia, que me paralisa, pode me ajudar? Ou que me desperta a atenção, bom, mas então eu tenho que me fortalecer, eu tenho que alimentar a minha esperança, a minha fé, confiar, me sentir amparado, me amparar para lidar com as situações, sim, que às vezes são muito complexas, né? Então, alguns recursos que podem nos ajudar. E dentro desse contexto todo, nunca esquecer que a espiritualidade está do nosso lado, a espiritualidade que a gente pode chamar de mentor, de anjo da guarda, de espírito amigo, dos santos que quiser, mas enfim, nunca nos esquecem, estão sempre amparados. O importante é a gente ampliar esse canal de comunicação, limpar os nossos canais para poder ouvir melhor, sentir a presença de tantos amigos espirituais. Tem uma leitura que ajuda muito se alguém desejar aprofundar um pouco mais sobre psicosfera. É uma linguagem muito simples do professor Cícero Marcos Teixeira. É o livro Psicosfera. Então ele traz detalhadamente sobre isso, sobre a psicologia humana, a ambiental, a terrena, os cuidados. Joana de Ângela, em suas obras, também trabalha muito bem isso. O livro Plenitude, entre tantos outros que ela tem, como lidar, às vezes, com esses momentos delicados, de sensação de dor, de sofrimento, e o quanto a gente pode perceber e olhar como a gente lida com isso e poder, às vezes, sair um pouco de alguns condicionamentos que não nos ajudam. O convite é como se a gente entrasse agora em outros tipos de exercício, numa academia, por exemplo, e fosse fortalecer musculaturas novas que talvez a gente não percebesse. Então a gente está nos fortalecendo enquanto espírito para melhor lidar com situações que são inusitadas, que nós não nos exercitávamos antes. O nosso horário já está finalizando, mas eu gostaria de convidar a ouvir uma pequena passagem de um livro que eu também gosto muito, que é A Paz Começa em Você. Ele é do autor Ken O'Donnell, não é espírita, né? Mas é uma filosofia também que eu acho que é muito, que nos enriquece muito. E é um pequeno texto que tem muito a ver conosco neste momento. Se tenho uma mente, posso empregá-la melhor. Se tenho uma boca, posso começar a cuidar das minhas palavras, aprender a falar pouco, suave e docemente. Se tenho um corpo, posso começar a usá-lo como um instrumento para o bem, e não como um cárcere de constantes fracassos. Se tenho tempo, mesmo que seja um minuto, que esse minuto se torne o início da minha reviravolta. Que eu me transforme em dono dele, ao invés de ser seu escravo. Se tenho energia, posso aprender não apenas como gastá-la, mas como conservá-la e recarregá-la. Se tenho riqueza, mesmo que seja pouca, posso usá-la para retribuir ao mundo a fortuna de existir. É um texto que tem muito a ver assim, de nos repensar, de repensar como nós estamos, como nós atuamos, como nos sentimos, para esse novo mundo que está se reconfigurando. E vamos nos fortalecer mais, porque, como já dizem, tudo passa. E como é que nós estamos aproveitando, vivenciando esse momento, para estarmos prontos para esse novo mundo que vem aí, que com certeza vai ser diferente, está sendo repensado e já estamos agindo muitas coisas diferentes, repensando a forma de estar e de ser nesse mundo. Que fiquemos bem,
que não nos esquecemos jamais do amparo da espiritualidade maior, que está conosco de uma forma tão intensa como nunca antes vimos e sentimos. Vou convidá-los então para a prece que encerra esse breve momento de diálogo e que tantas outras palestras que estão sendo vinculadas, que a gente possa aproveitar, que a gente possa sentir, ouvir e vivenciar. Neste momento, então, agradecidos pela oportunidade de ser inspirados, de refletirmos com a espiritualidade, convido a termos um momento de respiração que nos revigore. Ao inspirar, que sintamos tudo aquilo que o nosso corpo necessita, que alimente, que revigore, que o torne mais limpo. E ao expirar, exalamos tudo aquilo que não nos serve mais. Inspiramos e expiramos, sentindo a presença divina ao nosso redor, a nos animar, a nos amparar como um grande abraço espiritual, não nos sentindo sós. Somos filhos de Deus, somos amparados sempre, acreditando naquilo que nos é mais sagrado, que possamos ter essa presença sempre em nossa mente e nosso coração, servindo ao Pai neste momento do planeta Terra de uma forma construtiva e elevada. Obrigada, Pai, e que fiquemos em paz. Que assim seja.